Concílio Vaticano II. Nesta aula focaremos apenas o Concílio Ecumênico Vaticano II, que já é uma grande onda na Igreja provocada pelo grande Romano Pontífice São João XXIII. O Concílio Vaticano II foi convocado por São João XXIII em 25 de janeiro de 1959. Na mesma ocasião, o Papa anunciou a reforma do Código de Direito Canônico. As sessões do concílio aconteceram entre outubro de 1962 e dezembro de 1965. Logo se viu que era necessário esperar os resultados do concílio para preparar a reforma da legislação canônica. Uma lei em vigor não bastava para constituir um verdadeiro aggiornamento. A simples atualização da doutrina conciliar é, de fato, a principal fonte de inspiração para o atual código promulgado por São João Paulo II em 25 de janeiro de 1983. O Concílio Vaticano II abordou uma grande variedade de temas, mas pode-se dizer que no centro de sua reflexão está o mistério da Igreja. Nessa perspectiva foram destacados aspectos fundamentais relativos à Constituição e à missão da Igreja, que antes permanecia adormecida ou considerada secundária. O próprio concílio se preocupou em apontar as consequências práticas mais importantes deste estudo, cuja plena aplicação à vida eclesial marcou os tempos do período pós-conciliar. No que diz respeito ao direito canônico, as diretrizes fundamentais podem ser resumidas da seguinte forma. Primeiro, consideração da Igreja como povo de Deus. A consideração da Igreja como povo de Deus, na qual todos os membros compartilham a mesma dignidade e responsabilidade de filhos e filhas de Deus e a vocação à santidade. Isto exige um estatuto jurídico básico comum a todos os fiéis, no qual sejam definidos e garantidos os seus direitos e deveres, as suas iniciativas e contribuições para a construção da Igreja. É sobre esta base que terão de ser construídos os diversos estatutos que derivam de diversidade de funções e modos de vida. Segundo, reflexão sobre o Colégio Episcopal. A reflexão sobre o Colégio Episcopal como sujeito do poder supremo da Igreja ao lado do Romano Pontífice, pastor supremo e chefe do Colégio Episcopal. Isto levou à busca de novas formas de exercício da colegialidade e as consequências jurídicas a ela associadas. Terceiro, a doutrina sobre a sacramentalidade. A doutrina sobre a sacramentalidade do episcopado e sobre o ministério dos bispos, que implicou uma clarificação das várias formas e meios de participação no poder eclesiástico, evidenciou a natureza e o papel da Igreja, em particular na construção da Igreja universal, e tem levado uma maior autonomia do bispo diocesano na sua tarefa pastoral. Quarto, o estudo conciliar da Igreja como comunidade sacerdotal, ou seja, todo fiel já participa do sacerdócio de Cristo pelo batismo. A estrutura orgânica se realiza a partir dos sacramentos, das virtudes e dos carismas. Postula um direito canônico baseado nesses fundamentos, isto é, uma lei canônica que estabelece a relação entre o carisma hierárquico e os carismas pessoais, para que ambos cooperem para o bem de todo o corpo eclesial. Quinto, a afirmação do papel que pertence aos leigos na missão da Igreja, sobretudo através das suas iniciativas apostólicas no seio da sociedade civil. Exige uma adequada organização pastoral capaz de apoiar e orientar a sua vida cristã imersa nas realidades laicas. Sexto, a doutrina conciliar sobre as relações entre a Igreja e a sociedade civil,
que afirma a independência recíproca entre a Igreja e o Estado e centra as suas relações na dignidade da pessoa, na defesa dos seus direitos fundamentais, especialmente o da liberdade religiosa. E essa doutrina, aliás, tem repercussões nas suas relações da Igreja com outras comunidades religiosas, especialmente com as cristãs, cujos membros são reconhecidos certos direitos de comunhão parcial com a Igreja Católica. Portanto, são esses pilares que constituem o Concílio Vaticano II, mas há uma riqueza imensa e ficaríamos mais de anos estudando esse grande concílio que ainda não foi totalmente vivenciado por muitos. Veremos que essas ideias irão nortear a formação e a Constituição Codicial de 1983, que veremos na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!